Em certos lugares o tempo não passa, ele apodrece. Fica preso em objetos, impregnado nas paredes, ecoando em sussurros que o vento se recusa a levar embora. Na pequena vila de Brunton, em algum canto esquecido da zona rural da Inglaterra, o tempo parou em um campo de milho. No exato instante em que a última luz do outono de 1969 tocou o rosto de um espantalho. Mas aquele não era um espantalho comum, feito de trapos velhos e palha. Aquele era o túmulo silencioso de Elizabeth Ann Higgins, e o guardião de um segredo que envenenaria a terra e as almas daquela comunidade para sempre. A história que vou contar não é sobre um fantasma que assombra uma casa, mas sobre uma memória que se recusou a morrer e se agarrou à única coisa que lhe restou. Um corpo de palha e estopa, com olhos de botão que observavam a vila definhar sob o peso de sua própria culpa. Brunton, em 1969, era o tipo de lugar onde todos se conheciam, ou pelo menos fingiam conhecer. Um vilarejo aninhado entre colinas verdes e campos dourados, onde a vida seguia um ritmo lento, ditado pelas estações do ano e pelo sino da igreja de São Judas. As famílias cultivavam suas terras, as crianças corriam pelas ruas de paralelepípedos e os segredos eram trancados a 7 chaves, guardados atrás de sorrisos cordiais e xícaras de chá. Era um lugar de aparências, onde a honra de uma família valia mais do que a verdade. E foi nesse cenário de tranquilidade forçada que vivia Elizabeth. Elizabeth Ann Higgins não era uma garota extraordinária, e talvez por isso sua ausência tenha se tornado tão retumbante. Aos 14 anos, ela era quieta, com olhos grandes e curiosos que pareciam absorver o mundo em silêncio. Filha única de Arthur e Mary Higgins, agricultores que lutavam para manter a fazenda da família, Elizabeth passava a maior parte do tempo nos campos, com os pés descalços na terra úmida, ou lendo livros que pegava emprestado na pequena biblioteca da paróquia. Ela não tinha muitos amigos. Sua natureza introvertida era frequentemente confundida com arrogância pelos outros jovens da vila. Para eles, ela era apenas a filha dos Higgins, uma sombra que se movia pelas bordas da vida social do vilarejo. Mas Elizabeth tinha um universo inteiro dentro de si, um universo que ninguém se deu ao trabalho de explorar. O outono daquele ano chegou mais cedo e mais frio. Uma geada implacável cobriu os campos antes do tempo e uma sensação estranha, um presságio, parecia pairar no ar junto com a névoa matinal. Os mais velhos da vila, sentados nos bancos de madeira em frente ao pub local, murmuravam que era um mau agouro. Diziam que o frio repentino era sinal de que a terra estava doente. Na fazenda dos Higgins, a colheita de milho foi ameaçada, e Arthur, um homem de poucas palavras e ombros curvados pelo trabalho, passava os dias no campo, tentando salvar o que podia. Foi ele quem decidiu, em uma tarde cinzenta de outubro, que precisava de um novo espantalho. O antigo, um boneco torto e desbotado, já não assustava nem os corvos mais covardes. Elizabeth observava o pai trabalhar da janela de seu quarto. Ela não gostava de espantalhos. Achava-os solitários, figuras tristes condenadas a passar dias e noites no mesmo lugar, testemunhando o tempo passar sem poder se mover. Havia algo de profundamente melancólico naqueles guardiões de palha. Naquela noite, a primeira noite do novo espantalho no campo, algo mudou. O vento, que antes apenas sussurrava, começou a uivar de uma forma diferente. Um som gutural que parecia vir das profundezas da terra. Dentro da casa dos Higgins, as luzes piscaram e se apagaram por um instante. Mary acendeu uma vela, seu rosto pálido revelando um medo que ela tentava esconder. Arthur disse que era apenas o vento, a rede elétrica da vila sempre fora instável. Mas Elizabeth sentiu um frio que não vinha da janela aberta. Era um frio que subia pela espinha, como o toque de dedos gelados em sua nuca. Ela olhou para fora, para a escuridão do campo de milho, e por um segundo teve a impressão de ver a silhueta do espantalho se mover, virando a cabeça lentamente em direção à sua janela. Mas foi só uma impressão, não foi? A partir daquela noite, o sono de Elizabeth se tornou um refúgio frágil, assombrado por pesadelos com campos de milho intermináveis e olhos de botão que a seguiam na escuridão. O mal ainda não tinha um nome, mas já havia encontrado um lar,
e estava apenas começando a despertar. Os dias que se seguiram àquela noite foram marcados por uma estranha quietude, como a calmaria que antecede a tempestade. O medo de Elizabeth, antes uma impressão fugaz na janela do quarto, começou a se materializar em pequenos eventos, agulhadas de pavor no tecido do cotidiano. Certa manhã, ao descer para o café, encontrou a porta dos fundos da cozinha escancarada, batendo suavemente com a corrente de ar frio que vinha de fora. Ela tinha certeza de que sua mãe, Mary, a havia trancado na noite anterior. Era um ritual que ela nunca quebrava. Quando questionada, Mary franziu a testa, o rosto cansado demonstrando confusão. Eu tranquei, querida. Devo estar mais exausta do que pensava, disse ela, mas seus olhos traíam uma inquietação que suas palavras tentavam negar. Arthur, por sua vez, descartou o ocorrido com um aceno de mão. O trinco deve estar frouxo. Coisas velhas quebram, resmungou já com a mente focada na geada que ameaçava o resto da plantação. Ninguém queria admitir que algo estava errado. Em Brandon, a negação era uma forma de sobrevivência. A estranheza não se limitou à casa. Na escola, Elizabeth se sentia observada. Não pelos outros alunos que continuavam a ignorá-la, mas por uma presença que parecia pairar do lado de fora das janelas da sala de aula, que davam justamente para os campos que se estendiam até a propriedade de sua família. Durante uma aula de história, enquanto o professor discorria sobre as glórias do Império Britânico, Elizabeth sentiu um toque gelado em seu ombro. Um toque tão real e definido que ela se virou bruscamente, esperando encontrar alguém ali. Mas não havia ninguém. A cadeira atrás dela estava vazia. O garoto que se sentava ao seu lado, Thomas Miller, filho do açougueiro, a olhou com desdém. Viu um fantasma, Higgins? Zombou ele, e alguns colegas riram baixo. Elizabeth sentiu o rosto queimar, mas o frio em seu ombro permaneceu por quase 1 hora, uma marca invisível que a lembrava de que não estava imaginando coisas. Em casa, os fenômenos se tornaram mais ousados. Uma tarde, enquanto ajudava a mãe a dobrar lençóis, um porta-retrato que ficava sobre a lareira caiu no chão com um estrondo. A foto, um raro retrato de família tirado no verão anterior, mostrava Elizabeth sorrindo entre seus pais. Agora o vidro estava trincado e uma rachadura atravessava exatamente o seu rosto na imagem. Mary soltou um grito abafado e levou a mão à boca, os olhos fixos nos cacos de vidro. Foi o vento, disse Arthur, que entrava na sala naquele momento, mas as janelas estavam todas fechadas. O silêncio que se instalou depois foi mais pesado do que qualquer palavra. Naquela noite, Elizabeth ouviu vozes. Eram sussurros indistintos que pareciam vir do campo de milho, levados pelo vento até sua janela. Não eram palavras, apenas sons sibilantes, como o farfalhar da palha seca ganhando vida. Ela se encolheu sob as cobertas, o coração martelando contra as costelas, rezando para que o sol nascesse logo. Preocupada com o estado cada vez mais assustado da filha, Mary decidiu que precisavam de uma bênção. Ela era uma mulher devota, e sua fé era o único escudo que conhecia contra os medos que não conseguia nomear. Ela procurou o padre Alistair, o pároco da igreja de São Judas. Alistair era um homem de meia idade, com um olhar gentil mas cansado, que já tinha visto o suficiente da natureza humana para saber que o mal nem sempre vinha do diabo, mas muitas vezes dos próprios homens. Ele ouviu Mary com paciência, suas palavras sobre portas abertas, objetos caídos e a ansiedade de Elizabeth. Ele concordou em visitar a fazenda, mais para acalmar a mulher do que por acreditar em uma assombração. Às vezes, o estresse da colheita pode pregar peças em nossa mente, Mary. Mas uma oração nunca faz mal, disse ele, com uma voz tranquilizadora. Arthur, um homem cético e pragmático, relutantemente concordou. Ele não acreditava nessas bobagens, mas faria qualquer coisa para ver a esposa e a filha em paz novamente. O medo, antes uma sombra no canto do olho, agora tinha um nome: perturbação. E a visita do padre, que deveria trazer alívio, seria o catalisador que transformaria a inquietação em terror palpável, deixando claro para todos que o que quer que estivesse acontecendo na fazenda dos Higgins
não era fruto da imaginação de uma garota solitária. A entidade que habitava o campo estava apenas se aquecendo e agora sentia que estava sendo desafiada. A visita do padre Alistair estava marcada para uma quinta-feira, no final da tarde. A chegada do seu pequeno carro Morris Minor pela estrada de terra foi um evento em si, trazendo uma sensação de solenidade e esperança à fazenda dos Higgins. Mary o recebeu na porta, o rosto tenso, enquanto Arthur permaneceu um passo atrás com os braços cruzados e uma expressão de ceticismo mal disfarçado. Elizabeth observava tudo do alto da escada, sentindo-se o centro de uma atenção indesejada, uma peça frágil que todos tentavam consertar. O padre, com sua batina preta e um pequeno frasco de água benta na mão, entrou na casa com um sorriso ameno, mas seus olhos experientes imediatamente captaram a atmosfera pesada do lugar. O ar parecia denso, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava os pelos dos braços. Ele tentou ignorar a sensação, atribuindo-a à sugestão criada pela história de Mary. Ele caminhou pela casa, recitando orações em latim em voz baixa, as palavras antigas ecoando estranhamente nos cômodos silenciosos. Borrifou água benta nos cantos das paredes, nos umbrais das portas, e fez o sinal da cruz em frente à lareira onde o porta-retrato havia caído. Arthur o seguia como uma sombra carrancuda, enquanto Mary o acompanhava com os lábios se movendo em preces silenciosas. Quando o padre subiu para o quarto de Elizabeth, a sensação de opressão se intensificou. O quarto era simples, com uma cama arrumada, uma pequena estante de livros e a janela que dava para o campo de milho. Ao se aproximar da janela, Padre Alistair sentiu um frio súbito e penetrante, como se uma porta de um frigorífico tivesse sido aberta. Ele olhou para fora para a figura solitária do espantalho, imóvel sob o céu cinzento. Por um instante, uma vertigem o atingiu. A imagem do boneco de palha pareceu ondular, distorcer-se, como uma miragem de calor no asfalto. Ele piscou, e a visão voltou ao normal. A imaginação é uma ferramenta poderosa, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Após abençoar a casa, o padre sentou-se com a família na cozinha, tentando oferecer palavras de conforto. Foi então que Arthur, querendo provar que tudo não passava de bobagem, decidiu queimar o velho espantalho, o antecessor do que agora vigiava o milharal. Talvez seja este o problema, toda essa tralha velha acumulando poeira, disse ele, com um tom forçadamente jovial. Ele arrastou os restos do boneco antigo, um amontoado de palha mofada, roupas rasgadas e uma cabeça de estopa deformada, para o meio do quintal e ateou o fogo. As chamas subiram altas, lançando uma luz alaranjada e dançante contra as paredes da casa. Enquanto o fogo crepitava, um cheiro acre e nauseante encheu o ar. Não era o cheiro de palha e tecido queimando. Era um odor adocicado e podre, como carne em decomposição, que fez Mary cobrir o nariz e o padre Alistair recuar um passo, o rosto subitamente pálido. Dentro das chamas, algo estalou, e por um breve segundo, antes de ser consumido pelo fogo, um objeto pequeno e escuro rolou para fora da cabeça de estopa do espantalho antigo. Parecia um botão, ou talvez um olho de vidro, que brilhou intensamente sob a luz do fogo antes de desaparecer nas cinzas. Aquele cheiro e a visão fugaz perturbaram o padre profundamente. Ele se despediu da família com uma pressa que não era habitual, prometendo pesquisar os registros antigos da paróquia. Toda a terra tem uma história, Mary. Às vezes, o solo se lembra de coisas que os homens esquecem, disse ele, e suas palavras, que pretendiam ser reconfortantes, soaram como uma profecia sombria. Naquela noite, o sono não veio para ninguém na fazenda Higgins. Elizabeth, deitada em sua cama, ouvia o vento uivar lá fora, mas agora os sussurros eram mais claros. Ela podia quase distinguir uma palavra, uma única sílaba repetida incessantemente. Meu, meu, meu. O cheiro de podridão parecia ter se infiltrado na casa, emanando das paredes do assoalho. E pela primeira vez, não foi apenas Elizabeth que percebeu. Arthur, deitado ao lado de Mary, sentiu um calafrio percorrer seu corpo quando ouviu um som vindo do andar de baixo. Eram passos, lentos, arrastados,
como se alguém com os pés envoltos em palha estivesse caminhando pela cozinha. Ele se levantou, o ceticismo finalmente dando lugar a um medo primitivo. Segurou um atiçador de ferro da lareira e desceu as escadas lentamente, o coração batendo na garganta. A cozinha estava vazia e escura, mas no centro do chão de madeira havia um rastro, um pequeno monte de palha seca e terra úmida, formando uma linha que ia da porta dos fundos, agora novamente destrancada, até o pé da escada. Algo havia entrado na casa. A investigação havia começado, mas eles não eram os únicos que procuravam por respostas. A entidade do campo também estava investigando e acabara de encontrar uma porta aberta. O rastro de palha e terra na cozinha foi a rachadura final na barragem de negação de Arthur Higgins. O medo, antes uma emoção que ele via apenas nos olhos da esposa e da filha, agora era seu. Na manhã seguinte, o silêncio durante o café da manhã era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Ninguém mencionou os passos arrastados ou a sujeira no chão, mas a verdade pairava entre eles, invisível e sufocante. Determinado a encontrar uma explicação lógica, uma solução que pudesse ser consertada com as próprias mãos, Arthur decidiu instalar um gravador de rolo na cozinha durante a noite. Era um aparelho pesado que ele usava para ouvir programas de rádio sobre agricultura. Sua ideia era simples. Se houvesse um som, ele o capturaria. Provaria que era apenas o vento, ou um animal, ou o rangido da casa velha. Ele precisava de uma prova para lutar contra a loucura que sentia se infiltrar em sua família. Enquanto isso, o padre Alistair, profundamente perturbado pelo cheiro de podridão e pela estranha sensação que teve na fazenda, mergulhou nos arquivos empoeirados da paróquia. Os registros de Branton eram antigos, com páginas amareladas e uma caligrafia que se desvanecia com o tempo. Ele procurava por qualquer menção à fazenda dos Higgins, qualquer evento incomum, morte ou tragédia associada àquelas terras. Horas se passaram. Ele encontrou registros de batismos, casamentos e funerais, a crônica banal de uma vila onde nada de extraordinário parecia acontecer. Estava prestes a desistir quando uma anotação marginal em um livro de registros de 1923 chamou sua atenção. Era a anotação de um funeral de uma criança, uma menina de 8 anos chamada Rosie, que morava na mesma propriedade. A causa da morte estava listada como acidente no campo, mas ao lado, com uma caligrafia trêmula e quase ilegível, o pároco da época havia escrito uma única palavra em latim: maledictus, amaldiçoado. Naquela mesma tarde, enquanto Elizabeth voltava da escola, sua rota habitual a levava pela beira do campo de milho dos Higgins. Ela sempre apressava o passo naquele trecho, o olhar fixo na estrada à frente, tentando ignorar a presença imponente do espantalho. Mas hoje, algo a fez parar. Um objeto brilhava fracamente no chão perto da cerca. Curiosa, ela se aproximou. Era o seu pequeno broche de prata, um presente de sua avó, que ela pensava ter perdido dentro de casa há semanas. Estava ali, cravado na terra úmida, como se tivesse sido colocado de propósito. Enquanto ela se abaixava para pegá-lo, um movimento periférico chamou sua atenção. O espantalho. Sua cabeça de estopa, que antes estava virada para o centro do campo, agora estava ligeiramente inclinada em sua direção. O coração de Elizabeth disparou. Ela agarrou o broche e correu para casa, sem olhar para trás, com a sensação avassaladora de que o boneco de palha não estava apenas observando, mas se comunicando, deixando iscas para ela. A noite caiu, e com ela uma nova camada de terror. Arthur ligou o gravador de rolo na cozinha, posicionando o microfone no centro da sala. A família se recolheu no andar de cima, a porta do quarto trancada, esperando. O silêncio da casa era pontuado apenas pelo zumbido baixo do aparelho. Horas se passaram. Nenhum som de passos, nenhum sussurro. Pela manhã, um Arthur exausto, mas secretamente aliviado, desceu para verificar a gravação. Ele rebobinou a fita e apertou o play. O que ouviu primeiro foi o silêncio. Minutos e minutos de nada além do zumbido elétrico. Mas então, no meio da noite, a fita registrou um som. Não eram passos. Era um ruído agudo,
um chiado ensurdecedor, como o de unhas arranhando metal. O som durou quase 1 minuto, subindo em frequência até se tornar quase insuportável, e então parou abruptamente. Logo depois do chiado, uma voz de criança, fraca e distante, cantando uma melodia infantil que Elizabeth não reconheceu. A voz cantou por alguns segundos e depois foi cortada por um estalo alto, seguido novamente pelo silêncio absoluto até o final da fita. Arthur ouviu a gravação 3 vezes, o sangue gelando em suas veias. Não era o vento, não era um animal, era algo que desafiava a razão. Naquele momento, a senhora Gable, uma vizinha idosa cuja fazenda ficava do outro lado da colina, bateu à porta. Ela parecia agitada. "Arthur, me desculpe o incômodo tão cedo", disse ela, a voz trêmula, "mas eu não consegui dormir a noite toda. Havia luzes no seu campo de milho. E eu ouvi uma criança cantando. Parecia vir de lá." A revelação da vizinha, somada à evidência aterrorizante da fita, quebrou a última barreira de ceticismo. A questão não era mais se algo estava acontecendo, mas o quê? A desconfiança sobre a própria sanidade deu lugar a uma certeza aterrorizante. Eles não estavam sozinhos, e a presença na fazenda era hostil, inteligente e estava se fortalecendo. Arthur olhou para o campo de milho, para o espantalho que se erguia como um sentinela silencioso, e tomou uma decisão. Ele não iria mais esperar. Ele iria até o coração do mistério, mesmo que isso significasse entrar no território daquela coisa. Ele iria descobrir o que aquela terra amaldiçoada escondia. A revelação da Sra. Gable, a vizinha idosa, e a gravação aterrorizante da noite anterior forçaram a família Higgins a uma encruzilhada. A negação não era mais uma opção. A passividade significaria sucumbir ao medo que corroía sua casa por dentro. Foi Mary, impulsionada por um instinto maternal desesperado, quem decidiu agir. Ela pegou o broche de prata que Elizabeth havia encontrado perto do campo, aquele objeto cotidiano, agora carregado de um peso sinistro, e o levou até o padre Alistair. Ela não foi apenas para pedir conselhos. Ela foi para exigir respostas. A visita do padre, que deveria ter trazido paz, parecia ter provocado a escuridão, e ela precisava entender o porquê. Ao chegar à paróquia, encontrou Alistair não em sua sala de orações, mas debruçado sobre os livros antigos, o rosto pálido sob a luz fraca de uma lâmpada. Ele parecia esperar por ela. "Eu encontrei algo, Mary", disse ele, a voz grave antes mesmo que ela pudesse falar. Ele apontou para a anotação de 1923, para a palavra Maledictus, ao lado do registro de funeral da pequena Rose. A história oficial diz que foi um acidente, que a menina se perdeu no milharal durante uma tempestade e morreu de frio. Mas a anotação do padre da época sugere outra coisa. Ele então abriu outro livro, um diário pessoal mantido pelo seu predecessor, um homem chamado Padre Thomas. As páginas estavam frágeis, a tinta desbotada, mas as palavras contavam uma história muito mais sombria. Padre Thomas descrevia a família que vivia naquelas terras, os Cartwright, como pessoas reclusas e supersticiosas. Ele escreveu sobre a pequena Rose, uma criança que, segundo os pais, tinha conversas com o homem de palha. Ela passava horas no campo falando sozinha perto do espantalho, que na época era apenas uma figura para afastar os pássaros. O diário se tornava mais perturbador à medida que se aproximava da data da morte da menina. Padre Thomas relatava que os pais de Rose se queixavam de que a filha estava mudando. Ela se tornara arredia, sussurrava em uma língua que eles não entendiam e desenhava símbolos estranhos na terra. Em sua última anotação sobre o caso, o padre descreveu sua visita à fazenda após a morte da menina. Ele encontrou o corpo de Rose não no meio do campo, como a história oficial contava, mas ao pé do espantalho. Suas mãos estavam cheias de palha, e seus olhos, abertos e vidrados, estavam fixos na figura de estopa. O mais horripilante, no entanto, era o que ele encontrou dentro da boca da criança, um botão de madeira escura, idêntico aos que eram usados como olhos no espantalho. O padre concluiu sua anotação com uma frase que gelou o sangue de Mary. Não foi o frio que a levou.
A terra a reclamou, a solidão do campo encontrou uma voz e a alma da criança foi o preço. Enquanto Mary absorvia essa revelação aterrorizante, a Sra. Gable, a vizinha, se tornou a peça-chave que conectaria o passado ao presente. Vendo a angústia de Arthur e o desespero de Mary, ela decidiu que não podia mais guardar o que sabia. Ela era apenas uma menina na época da morte de Rose, mas se lembrava dos rumores que circulavam pela vila em sussurros. Ninguém falava sobre isso abertamente, contou ela, sentada na cozinha dos Higgins, o mesmo lugar onde o gravador capturara a voz fantasmagórica. Mas minha avó dizia que os Cartwright não eram apenas supersticiosos. Eles praticavam coisas antigas, rituais para a terra, para garantir boas colheitas. Eles acreditavam que o campo precisava de um guardião, não apenas para os pássaros, mas para os espíritos, e que esse guardião, o espantalho, precisava de uma âncora para se manter vigilante. Ela fez uma pausa, os olhos marejados de uma memória antiga e assustadora. Depois que Rose morreu, os Cartwright foram embora no meio da noite. Abandonaram tudo. Ninguém nunca mais os viu. Mas antes de irem, o Sr. Cartwright disse algo ao meu avô. Ele disse que eles não podiam mais controlar o que haviam despertado. Que o guardião agora exigia mais do que eles podiam dar. Ele disse que a terra tinha fome. Cada objeto na casa dos Higgins agora parecia ter um novo e terrível significado. O broche de Elizabeth, deixado como uma isca. A palha no chão da cozinha, um vestígio de uma visita noturna. O próprio espantalho, que não era apenas um objeto, mas um receptáculo, um ídolo pagão que, décadas atrás, havia sido o foco de um ritual que deu terrivelmente errado. A entidade não era o fantasma de Rose. Rose havia sido a primeira vítima, a primeira oferenda. A revelação atingiu a família como um golpe físico. Eles não estavam lidando com um espírito perdido. Estavam lidando com algo muito mais antigo, uma fome que habitava a própria terra em que viviam. E essa fome, depois de décadas adormecida, havia despertado novamente. E agora seus olhos de botão estavam fixos em Elizabeth. A verdade sobre o passado da terra caiu sobre a família Higgins como uma mortalha. A história da pequena Rose e dos rituais dos Cartwright transformou o medo em algo tangível, uma herança sombria que eles haviam recebido sem saber. O espantalho no campo de milho não era mais uma figura inanimada, era um monumento a uma tragédia, um ídolo faminto que agora os observava com uma intenção fria e calculista. Arthur, um homem que sempre encontrou soluções na força de seus braços e na lógica da terra, sentiu-se impotente. Como se luta contra uma fome que vem do próprio solo que ele arava. A resposta, ele decidiu, não estava em fugir, mas em confrontar a fonte. Ele precisava encontrar o coração daquela escuridão, o lugar onde o ritual dos Cartwright havia deixado sua cicatriz mais profunda. Sua busca começou no porão. Era um lugar que ele raramente visitava, um espaço escuro e úmido usado para armazenar conservas e ferramentas velhas. Com uma lanterna a gás na mão, cuja luz sibilante lançava sombras longas e dançantes, ele desceu os degraus de pedra. O ar ali embaixo era gelado e pesado, com um cheiro espesso de mofo, terra molhada e algo mais, um odor metálico e fraco, como sangue seco. Ele inspecionou cada canto, cada parede de pedra nua, procurando por qualquer coisa fora do comum. Foi então que notou. Uma seção da parede dos fundos parecia diferente. Enquanto o resto do porão era feito de pedras de campo irregulares, unidas por um cimento antigo e esfarelado, aquele trecho era feito de tijolos mais novos, de um vermelho mais vivo, dispostos de forma grosseira e apressada. Parecia um remendo, uma parede construída para selar algo. Movido por uma mistura de pavor e determinação, Arthur pegou uma marreta. A primeira batida ecoou pelo porão como um tiro, e uma nuvem de poeira vermelha encheu o ar. Ele golpeou de novo e de novo. Cada impacto, um ato de desafio contra a presença que sufocava sua família. Os tijolos começaram a ceder, revelando uma escuridão oca do outro lado. Quando a abertura foi grande o suficiente, ele apontou a lanterna para dentro. A luz revelou não uma caverna ou um túnel,
mas um pequeno cômodo escondido, não maior que um armário. O ar que saiu de lá era viciado e gelado, carregando o mesmo cheiro podre e adocicado que sentiram ao queimar o espantalho antigo. Era um cheiro de tempo estagnado e decadência. Arthur hesitou por um momento, o instinto gritando para que ele se afastasse, para selar aquele buraco e nunca mais olhar para trás. Mas a imagem do rosto assustado de Elizabeth o impulsionou para a frente. Ele passou pela abertura, sentindo os tijolos arranharem suas costas. O espaço era sufocante. As paredes eram de terra batida e o chão estava coberto por uma camada espessa de poeira que abafava o som de seus passos. O silêncio ali dentro era diferente de qualquer silêncio que ele já conhecera. Não era a ausência de som, era uma presença física, uma pressão nos ouvidos que fazia sua cabeça latejar. Era um silêncio que ouvia, que observava. No centro da pequena sala havia um único objeto, um pequeno caixote de madeira, coberto de teias de aranha e poeira. Com as mãos trêmulas, ele limpou a tampa do caixote e o abriu. Dentro, sobre um forro de veludo desbotado, havia uma coleção de itens perturbadores. Um boneco de milho, pequeno e ressecado, um tufo de cabelo infantil amarrado com uma fita preta, e vários desenhos em papel amarelado feitos com carvão. Os desenhos eram infantis, mas o conteúdo era horripilante. Mostravam uma figura de palha, alta e magra, de pé em um campo. Em um dos desenhos, a figura segurava a mão de uma menina. Em outro, a menina estava deitada aos pés da figura, e o espantalho tinha olhos vermelhos brilhantes. O último desenho era o mais chocante. Mostrava o interior daquele mesmo cômodo escondido, com o boneco de milho no centro de um círculo de símbolos estranhos, os mesmos que o padre Thomas havia mencionado em seu diário. Arthur percebeu com um calafrio que percorreu sua alma que aquele não era um esconderijo, era um altar, o lugar onde a fome da terra havia sido alimentada pela primeira vez. E ao abrir aquele caixote, ele não havia apenas encontrado uma pista, ele havia despertado algo que estava adormecido, esperando. O silêncio do cômodo pareceu se aprofundar, e ele teve a sensação avassaladora de que não estava mais sozinho ali. Havia algo muito próximo bem atrás dele, na escuridão, invisível, mas presente, e estava faminto. O ar gelado do altar escondido pareceu seguir Arthur para fora do porão. Uma presença invisível que se agarrou a ele e se espalhou pela casa. Ele subiu as escadas, o rosto pálido como cera, segurando os desenhos infantis e macabros com mãos que não conseguiam parar de tremer. Ele não precisou dizer uma palavra. Mary, ao ver a expressão em seus olhos e os papéis amarelados que ele carregava, soube que ele havia encontrado a fonte do mal. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o mesmo lugar de tantas refeições em família, agora transformado em um conselho de guerra contra um inimigo sobrenatural. Espalharam os desenhos sobre a madeira. A figura de palha, a menina, os símbolos, era a confissão silenciosa de um crime antigo, a prova de que a terra sob seus pés estava envenenada por um pacto. Foi nesse momento, enquanto seus pais tentavam decifrar o horror do passado, que a realidade de Elizabeth se partiu. Ela estava em seu quarto, tentando se distrair com um livro, mas as palavras se embaralhavam na página. A pressão em sua cabeça, que vinha crescendo nos últimos dias, tornou-se insuportável. O mundo ao seu redor começou a se distorcer. As paredes de seu quarto pareciam respirar, pulsando lentamente. O som do vento lá fora não era mais um sussurro, era uma voz clara, chamando seu nome. Elizabeth. Elizabeth. Venha para o campo. Ela apertou as mãos contra os ouvidos, mas a voz não vinha de fora. Vinha de dentro de sua própria mente. Ela olhou para a janela e a figura do espantalho parecia mais próxima, mais nítida, como se estivesse na borda do quintal e não no meio do milharal. Seus olhos de botão pareciam brilhar com uma luz própria, uma inteligência fria e faminta. O medo que ela sentira por semanas se transformou em algo diferente. Uma aceitação aterrorizante, uma rendição. De repente ela se levantou, os olhos vidrados e vazios. Desceu as escadas com passos rígidos, mecânicos, ignorando seus pais que a chamavam, alarmados.
Ela caminhou até a parede da sala de estar, onde ficava pendurado um antigo retrato a óleo de seu bisavô, o homem que havia comprado aquela fazenda décadas atrás, logo depois que os Cartwright a abandonaram. Com uma calma assustadora, Elizabeth estendeu a mão e tocou o rosto pintado do ancestral. "Foi você", disse ela. A voz não era a sua. Era uma voz mais baixa, arrastada, com um sotaque rústico que ela nunca tivera. "Você sabia. Você sabia o que a terra queria, e mesmo assim nos trouxe para cá." Arthur e Mary congelaram, o terror paralisando-os. A voz que saía da boca de sua filha era a voz de um estranho. "Ele prometeu ao guardião um novo vigia", continuou a voz, enquanto Elizabeth traçava o contorno do rosto no retrato. "Uma nova alma para manter a terra satisfeita. Uma promessa de sangue. O seu sangue." A revelação caiu sobre eles com a força de um raio. Eles não estavam ali por acaso. A compra da fazenda não fora uma simples transação imobiliária. O bisavô de Arthur, desesperado por uma terra fértil a um preço baixo, havia feito um acordo com o que quer que os Cartwright tivessem deixado para trás. Ele havia prometido que sua linhagem cuidaria do guardião, que um dia um de seus descendentes serviria de âncora, assim como a pequena Rose servira. Eles não eram apenas moradores, eram uma oferenda adiada, uma dívida de sangue que finalmente estava sendo cobrada. A linha entre vítima e culpado começou a se borrar de forma terrível. Eram vítimas da entidade, mas também eram descendentes do homem que havia feito a promessa, cúmplices involuntários de um pacto profano. O caos emocional explodiu na sala. Mary começou a soluçar, um som de pura agonia, enquanto Arthur gritava o nome da filha, tentando trazê-la de volta daquele transe horrível. Mas Elizabeth não o ouvia. Ela se virou lentamente, e o rosto que eles viram não era mais o de sua filha. Seus olhos, antes castanhos e curiosos, pareciam escuros e vazios, como os botões do espantalho. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seus lábios. "A colheita está pronta", sussurrou a voz antiga. "E a terra tem fome." Naquele instante, a percepção da realidade mudou para sempre na mente de Arthur e Mary. A casa não estava apenas assombrada. A terra não estava apenas amaldiçoada. A entidade não queria apenas assustá-los. Ela estava escolhendo. E já havia escolhido. Sua filha não era mais a vítima principal. Ela estava se tornando o receptáculo, o novo corpo para a fome antiga que vivia no campo de milho. O sorriso cruel no rosto de Elizabeth foi o estopim. O terror abstrato que assombrava a casa dos Higgins por semanas finalmente se tornou carne. A entidade não era mais uma sombra no canto do olho ou um sussurro no vento. Ela estava ali, na sala, usando o corpo de sua filha como um fantoche. Arthur, movido por uma fúria desesperada, avançou gritando o nome de Elizabeth, tentando alcançar a menina presa dentro daquele pesadelo. Mas antes que pudesse tocá-la, uma força invisível o arremessou para trás. Ele voou pela sala como se fosse um boneco de pano, batendo com força contra a parede oposta e caindo no chão, o ar expulso de seus pulmões. Mary gritou, um som rasgado de puro pânico, e correu para o marido. Mas seus olhos estavam fixos na figura de sua filha, que agora se movia com uma graça antinatural e sinistra. A voz que saiu de Elizabeth não era mais um sussurro. Era um som gutural, uma mistura de vozes, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. "O sangue prometido. A dívida será paga." As luzes da casa começaram a piscar freneticamente, mergulhando a sala em flashes estroboscópicos de luz e escuridão. Em cada flash, a imagem de Elizabeth parecia se alterar. Por um instante, ela era a menina de 14 anos. No seguinte, seus olhos pareciam cavidades escuras e vazias. No outro, sua pele parecia seca e rachada como casca de árvore. O ambiente tornou-se sufocante, claustrofóbico. As portas da casa se fecharam com uma violência explosiva, os trincos girando e se fechando sozinhos. As janelas batiam contra as molduras, o vidro tremendo como se estivesse prestes a estilhaçar. A casa, antes um refúgio, agora era uma armadilha, um organismo vivo que se contorcia sob o controle da entidade. Mary, ajoelhada ao lado de Arthur, que lutava para respirar, olhou para a filha e viu a manifestação se tornar ainda mais clara.
A pele de Elizabeth começou a empalidecer, assumindo uma tonalidade amarelada, e pequenas fibras, como fiapos de palha, pareceram brotar de sob suas unhas. Ela ergueu as mãos e seus dedos se curvaram de uma forma impossível, estalando como galhos secos. O desespero de Mary era absoluto. Não havia para onde correr. Não havia como lutar. Ela estava presa em sua própria casa com seu marido ferido e sua filha transformada em um monstro. A culpa a esmagou. A culpa por não ter acreditado em Elizabeth antes, a culpa por ser descendente do homem que iniciara aquele pesadelo. A narrativa desacelerou, o caos sonoro dando lugar a um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Arthur e pelos soluços silenciosos de Mary. Cada segundo se esticava em uma eternidade de medo. Elizabeth, ou a coisa que a habitava, virou a cabeça lentamente, o pescoço estalando audivelmente. Seu olhar vazio passou por Mary e Arthur e se fixou na porta da frente. Ela começou a caminhar em direção a ela, os pés se arrastando pelo chão de madeira, deixando um leve rastro de terra e palha seca. Não havia pressa em seus movimentos. Havia apenas a certeza inexorável de um predador que já havia encurralado sua presa. Mary, vendo-a se aproximar da porta, sentiu um novo tipo de pavor. A entidade não queria apenas a casa. Ela queria sair. Queria levar Elizabeth para o campo, para o seu lugar de poder. Com um último pingo de força, Arthur se apoiou nos cotovelos. Não, não a deixe levar, sussurrou ele. O mal não estava mais apenas se aproximando. Ele já estava dentro, e agora estava prestes a reivindicar seu prêmio. O som de passos arrastados parou. A figura de Elizabeth estava parada em frente à porta do corredor que levava aos quartos. Uma sombra alta e distorcida se projetou na parede atrás dela. Uma silhueta que não era a de uma menina, mas a de algo muito mais alto, com membros longos e finos, como os de um espantalho. A sombra virou a cabeça e, mesmo sendo apenas uma mancha escura na parede, Mary podia sentir seu olhar sobre ela. O mal estava ali, parado no corredor, e estava esperando. O silêncio que se seguiu ao caos foi mais aterrorizante do que qualquer grito. A sombra disforme na parede do corredor recuou, sendo reabsorvida pela figura de Elizabeth, que permanecia imóvel, de costas para seus pais. Naquele silêncio absoluto, um único som se destacou. O rangido lento de uma tábua do assoalho no andar de cima. Um som que não vinha do quarto de Elizabeth, mas do quarto de hóspedes, um cômodo raramente usado, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos. A cabeça de Elizabeth, movendo-se de forma mecânica e antinatural, inclinou-se para cima como se ouvisse algo que seus pais não podiam. Então, com uma lentidão torturante, ela começou a subir as escadas, seus pés arrastados marcando cada degrau, com um som seco e farfalhante. Mary, o coração congelado de pavor, trocou um olhar com Arthur. Ele, ainda com dor, balançou a cabeça, um aviso silencioso para que ela não a seguisse. Mas ela não podia. Era sua filha. Impulsionada por um resquício de esperança, por mais insano que fosse, ela se levantou e o seguiu, mantendo uma distância segura. Arthur, usando a parede como apoio, veio mancando logo atrás. Eles subiram para a escuridão do corredor do segundo andar. A porta do quarto de hóspedes, que sempre ficava fechada, estava agora entreaberta, e uma luz pálida e doentia emanava da fresta. A figura de Elizabeth parou em frente à porta, e em vez de abri-la, ajoelhou-se. Com os dedos que pareciam galhos secos, ela começou a arranhar o chão, traçando um dos símbolos que Arthur havia encontrado nos desenhos do porão. Enquanto ela desenhava, a verdade finalmente se revelou. Não através de uma voz ou de uma carta, mas através de uma visão que inundou a mente de Mary. Imagens do passado e do presente colidiram em sua consciência. Ela viu o bisavô de Arthur, um homem desesperado, de pé no campo de milho em 1923, falando com o Sr. Cartwright. Ela ouviu a promessa sendo feita. A terra lhe dará sustento, mas o guardião precisará de um novo vigia quando o tempo chegar, um do seu sangue. Ela viu a pequena Rose não como uma vítima, mas como o primeiro receptáculo, uma alma infantil que se fundiu com a fome da terra, tornando-se a consciência senciente do espantalho.
E então, a revelação final, a peça que conectava tudo de forma brutal. A entidade não queria possuir Elizabeth. Ela queria trocar. A alma de Rose, presa por décadas na solidão do campo, queria um corpo para finalmente descansar, e em troca, a alma de Elizabeth se tornaria a nova guardiã, fundida à palha e à terra, condenada a vigiar os campos para sempre. No momento em que Mary compreendeu a natureza daquele pacto hediondo, a porta do quarto de hóspede se abriu com um estrondo. A luz pálida vinha de uma única vela colocada no chão. E ali, no centro do quarto, estava o que o rangido do assoalho anunciava. Sob os lençóis que cobriam os móveis, um contorno se destacava. Não era um móvel. Era o corpo de um homem. Pendurado em uma viga do teto, os pés balançando a centímetros do chão, estava o padre Alistair. Seus olhos estavam abertos, vidrados em um terror eterno, e sua boca estava grotescamente recheada de palha seca. Ele não havia simplesmente ido embora depois de sua pesquisa. A entidade o havia caçado. Ele sabia demais. Ele era uma ponta solta. O grito de Mary foi silencioso, um buraco negro de som em sua garganta. Arthur, ao ver a cena, desabou contra a parede, o último pingo de força o abandonando. Todas as peças se conectaram em um mosaico de horror absoluto. A fome da terra, o pacto de sangue, a alma de Rose, o destino de Elizabeth, a morte do padre. Tudo fazia um sentido terrível e inescapável. E então, o clímax do horror se manifestou. A figura de Elizabeth, ainda ajoelhada no corredor, começou a se contorcer. Sua pele esticou, seus ossos estalaram, e de sua boca aberta não saiu um som, mas um fluxo de palha seca e poeira que caiu no chão como um vômito de terra. Ela caiu para a frente, inerte. Por um segundo, houve esperança. Mas do monte de palha no chão, algo começou a se erguer. Uma nova forma, pequena e translúcida, a figura de uma menina de 8 anos com um vestido antigo. A pequena Rose, finalmente livre. Ela olhou para Mary com olhos tristes, sussurrou, "Obrigada", e se desvaneceu. Mary correu para a filha, virando seu corpo. O rosto de Elizabeth estava sereno, os olhos fechados. Ela estava respirando. Mas quando Mary tocou sua pele, sentiu um frio que não era humano. Um frio de terra úmida no inverno. A verdade brutal se assentou. A troca havia sido feita. Sua filha estava viva, mas sua alma, sua essência não estava mais ali. Estava lá fora, no campo de milho, fundindo-se com a figura solitária sob o céu escuro. O mal não havia sido derrotado. Ele apenas havia se renovado. E o preço da vida de sua filha foi a sua condenação eterna. Na manhã seguinte, a névoa sobre Branton parecia mais espessa, mais pesada, como se a própria atmosfera estivesse de luto. Dentro da fazenda dos Higgins, o silêncio era o de um mausoléu. O corpo do padre Alistair foi descoberto e a história oficial, forjada pela vergonha e pelo medo da vila, foi a de um homem de fé atormentado que tirou a própria vida. Ninguém ousou questionar. Ninguém ousou olhar para a fazenda dos Higgins e perguntar o que realmente havia acontecido dentro daquelas paredes. Era mais fácil aceitar uma mentira trágica do que confrontar uma verdade monstruosa. A casa, antes um lar, tornou-se uma casca vazia, um monumento silencioso a uma noite de horror indizível. Poucas semanas depois, Arthur e Mary Higgins venderam a fazenda por uma fração de seu valor e partiram no meio da noite, assim como os Cartwright haviam feito 50 anos antes. Eles levaram sua filha com eles. Elizabeth estava fisicamente intacta. Para os poucos que a viram antes de partir, ela parecia apenas uma garota que havia passado por um grande choque. Mas seus pais sabiam a verdade. Eles viviam com o fantasma de sua filha. A menina que eles levaram consigo era um corpo sem alma, um recipiente vazio. Seus olhos, antes cheios de sonhos e curiosidade, agora eram opacos, janelas para um nada absoluto. Ela não falava, não ria, não chorava. Apenas existia, sentada em silêncio por horas, o olhar perdido no horizonte, como se procurasse por algo que nunca mais encontraria.
O trauma que Arthur e Mary carregavam não era apenas a memória do terror, mas a presença constante da ausência de sua filha. Todas as noites, Mary acordava com o som de pesadelos, não os seus, mas os de Arthur, que murmurava em seu sono sobre olhos de botão e promessas de sangue. Eles haviam escapado da terra amaldiçoada, mas a maldição os havia seguido, gravada em suas almas e no rosto vazio da menina que um dia fora sua filha. A fazenda permaneceu abandonada por anos. A tinta da cerca descascou, as janelas foram quebradas por vândalos ou pelo tempo, e a natureza começou a reclamar o que era seu. As ervas daninhas tomaram conta do jardim e o balanço de pneu apodreceu e caiu da árvore. Mas o campo de milho continuou a crescer, mais viçoso e alto do que nunca, mesmo sem ninguém para cuidar dele. E no centro do campo, o espantalho permanecia de pé. Ele parecia diferente agora, mais alto, mais ereto. As roupas velhas que o cobriam não pareciam mais tão esfarrapadas e a palha que se projetava de suas mangas e pernas parecia mais nova, quase dourada. Ele não era mais um boneco decrépito, era um sentinela vigilante, um rei silencioso em seu reino de caules e folhas. Os moradores de Brandon evitavam passar pela estrada que margeava a antiga propriedade dos Higgins, especialmente à noite. As crianças criavam histórias de fantasmas sobre a casa abandonada, mas os mais velhos sabiam ou sentiam que o verdadeiro mal não estava na casa, mas no campo. Eles não falavam sobre Elizabeth Higgins. Seu nome se tornou um tabu, um sussurro proibido, outra memória dolorosa que a vila escolheu enterrar sob camadas de silêncio e negação. Mas o esquecimento nunca foi completo. Em noites de colheita, quando a lua cheia pairava baixa e laranja no céu, alguns agricultores que trabalhavam até tarde em terras vizinhas juravam ver movimento no milharal abandonado. Não o movimento do vento, mas a silhueta de uma garota jovem, com cabelos castanhos compridos caminhando lentamente entre as fileiras de milho, como se estivesse inspecionando a plantação. Ela nunca olhava para fora do campo. Seus olhos estavam sempre fixos na figura do espantalho, o guardião que ela agora estava condenada a servir. O tempo em Brandon continuou a apodrecer. A casa dos Higgins eventualmente ruiu sob o peso de seu próprio abandono, tornando-se nada mais do que uma ferida na paisagem. Mas o campo de milho prosperou, e o espantalho permaneceu, um lembrete eterno de que certas dívidas nunca são totalmente pagas, e que a terra, quando tem fome, sempre encontra uma maneira de ser alimentada. Na manhã seguinte à troca, um novo detalhe surgiu. Um que apenas o sol da manhã testemunhou. Preso na estopa do pulso do espantalho, brilhando fracamente sob a luz do dia, estava um pequeno broche de prata, o mesmo que um dia pertenceu a uma menina chamada Elizabeth. A guardiã havia assumido seu posto, e na solidão daquele campo, ela esperaria, em silêncio, até que a terra tivesse fome outra vez. Na manhã seguinte à troca, um novo detalhe surgiu. Um que apenas o sol da manhã testemunhou. Preso na estopa do pulso do espantalho, brilhando fracamente sob a luz do dia, estava um pequeno broche de prata, o mesmo que um dia pertenceu a uma menina chamada Elizabeth. A guardiã havia assumido seu posto, e na solidão daquele campo ela esperaria em silêncio até que a terra tivesse fome outra vez.